O fim de 2020 também trouxe o fim do auxílio emergencial para a população de várias cidades do país como um todo. Muitas também ajudas voltadas às empresas brasileiras, já que esse auxílio emergencial injetou dinheiro ali para as pessoas consumirem, né? Pois é, e para os empresários também. E esse ano começa e com ele chega mais um desafio, porque a pandemia continua, né? Claro, e sem a ajuda do governo federal, muitos empresários já se preocupam com as contas deste ano sem perspectiva. Pela primeira vez em 20 anos, esta empresa de comunicação visual passou um ano inteiro recalculando os custos. Com as incertezas de um 2020 dominado pela pandemia, o Daniel conseguiu manter a produção e os 16 funcionários. Mas foi preciso pedir ajuda. Nós utilizamos basicamente todos os recursos que o governo nos ofereceu, empréstimo do Pronamp, pagamento da folha salarial, redução da carga de trabalho. Tudo isso nos ajudou a recuperar esta crise, né? Ou pelo menos passar por ela. As medidas de auxílio do governo federal deram um fôlego. Foi até possível contratar mais gente. O Bernardo começou um emprego novo no auge da pandemia. Consegui uma recolocação, graças a Deus, dentro de uma área totalmente diversa, diversificada do que eu atuava antes, mas graças a Deus consegui uma recolocação no mercado de trabalho. O programa de redução de jornada e suspensão de contratos foi um dos benefícios mais procurados pelos empresários no ano passado. A medida autorizou que os salários dos trabalhadores fosse reduzido temporariamente e compensado por um auxílio do governo, desde que as empresas mantivessem os empregos. Em pouco mais de 8 meses, cerca de 20 bilhões de acordos foram firmados em todo o país. Para evitar o fechamento de empresas e demissões, o governo também adiou o pagamento de dívidas e impostos e liberou linhas de crédito para negócios de pequeno e médio porte. Segundo a Federação Brasileira de Bancos, entre março e outubro de 2020, houve um crescimento de 13,7% na procura de crédito por empresas. O Ministério da Economia estima que os auxílios ajudaram a preservar o emprego de 10 milhões de trabalhadores e evitou que 1,5 milhão de empresas fechassem. Com o fim dos programas, o temor do setor produtivo é que o fantasma da quebradeira de empresas volte, já que boa parte delas opera com prejuízo. Essas empresas têm uma reserva de caixa muito limitada, em média 27 dias. E essa reserva de caixa, ela já se expirou lá em maio, junho. Isso aí já não é mais a realidade. Muitas dessas empresas, inclusive, tomaram empréstimos, né, créditos que estavam disponíveis, para pagar, para utilizar como capital de giro. Isso é, para pagar os seus fornecedores, pagar os seus funcionários, etc. Quer dizer, isso já passa por um processo que elas têm que começar a repagar esses empréstimos. Então, me preocupa bastante, principalmente para o pequeno e médio empresário. Além das dificuldades das empresas em se manterem neste começo do ano, há previsão de que o desemprego aumente. Para esta economista, a única forma da economia voltar a girar é com uma campanha de vacinação ampla em todo o país. Naturalmente, a gente vai começar a produzir, voltar um pouco, pelo menos, da produção que nós tínhamos antes de 2020, mas isso não significa deslanchar a economia. Isso significa só recuperar um pouco do que a gente deixou para trás, mas para a gente conseguir crescer mesmo, a gente vai precisar desse plano de vacinação, a gente vai precisar ter uma redução da incerteza que a gente tem hoje dentro da economia brasileira, que está muito ligada à situação da pandemia.